Olá, como estão vocês? Em primeiro lugar, quero dar um forte abraço a todos e agradecer a agradável companhia que me acalenta, me dá ânimo. Ou seja, na verdade, vocês são a minha motivação, não é isso? Gente, hoje, nesta quarta-feira, vamos abordar a live com a temática que é autorrejeição e o vício da dependência emocional. Bem, só um segundinho que sabemos perfeitamente bem que sempre tem alguma coisinha, não é isso? E eu gosto quando isso acontece, porque assim eu consigo fazer com que tudo funcione. Não é que eu gosto de ter controle de tudo, mas gosto de ver as coisas funcionando. Então, uma lâmpada aqui que estava desligada, não sei por que foi que desligou, mas aqui vamos fazer o seguinte. Vamos fazer com que esta aqui ganhe mais brilho. É só um segundo. Nossa, como é bom fazer isso ao vivo, porque assim vocês veem o quanto é agradável, magnífico, divino fazer live. Vocês nunca fizeram? Tem muita gente que faz, né? Mas muitos, infelizmente, eu acho que tem vergonha, né? Tem vergonha de fazer live, tem vergonha de se apresentarem. É justamente isso que nós vamos abordar hoje, a autorrejeição. Eu lembro que há uns anos atrás eu conheci um padre e esse padre ele tinha por hábito todos os sábados juntar um grupo enorme de adolescentes. E um dia ele olhou para mim. Eu gostava de participar de um evento, que era um evento onde ofereciam lanche. E como eu gostava de um bolo, que era uma delícia naquele evento, então, na verdade, eu até hoje fico em dúvida se eu ia por causa do evento ou por motivado pelo bolo. Então, eu sei que por algum tempo eu frequentei. E eu lembro que esse padre, um dia, ele olhou para mim e disse: Você vai fazer parte do grupo dos jovens que têm muitas emoções presas. E eu olhei para ele, só um segundinho, que eu quero ver onde é que eu estou aqui. Só um segundinho. Eu olhei para ele e fiquei naquela sensação estranha, porque eu disse: para aí, eu aqui entrando, perfeito. Gente, aqui, caso vocês queiram enviar perguntas, podem enviar, que vai aparecer aqui no outro aparelho que está do meu lado, porque assim eu posso interagir diretamente com vocês, que é a melhor coisa, não é isso? Poder interagir, aquele abraço fraternal, não é isso? Sim, voltando ao padre. Então ele disse: Você tem muitas emoções presas. E eu fiquei naquela, bem, eu não me sinto com emoções presas, muito pelo contrário, eu me sinto livre, à vontade, tudo que eu penso eu faço, tudo que eu faço nem sempre me responsabilizo, característica da fase, da idade, né? Mas, perfeito, acabei indo participando desse grupo. E eu lembro que nesse grupo, na época, eu tinha, sei lá que idade, mas faziam parte desse grupo uns 10 jovens, entre meninos, meninas, aquela coisa toda. E eu lembro que quando o padre entrou, ele era uma pessoa muito descontraída, ele brincava, ele sempre dizia que, na verdade, a religião era apenas um meio de conduzir o ser humano, não para alienar o ser humano, e sim para libertar.
Bem, isso era o que também me motivava, porque eu nunca gostei de me sentir preso, ou seja, não é me sentir preso na responsabilidade de ser oprimido, de ser pisado. Tanto é que eu sempre me afastava desse tipo de envolvimentos, como até hoje. E eu lembro que quando ele já entrou brincando, aquelas piadas, tudo mais. Antônio, um abraço, amigo Jorge. Um abraço para você também, amigo Antônio Vise. Bem-vindos, bem-vindo. Então eu lembro que ele olhou para mim e disse: Jorge, fale alguma coisa sobre você. E de repente eu me senti da cabeça aos pés paralisado. E por incrível que pareça, eu acreditava que eu era o tipo de pessoa que porque eu não parava, eu sempre estava fazendo uma coisa ou outra, então que eu não tinha nenhuma repressão, que eu era livre, que eu podia, é, bem, como muitas pessoas dizem, eu me amo, eu gosto de mim, eu me respeito, e a partir daquele momento, eu realmente paralisei. E ao paralisar, eu olhei para o padre e senti que o meu corpo não correspondia às minhas, aos meus comandos. Porque naquele momento eu não sabia se eu queria ficar, se eu queria sentar ou se eu queria simplesmente sumir dali. E a partir daquele momento, e agradeço também pela contribuição desse senhor, que ele disse: Jorge, por favor, sente, porque ele sentiu que eu não ia conseguir apresentar nada, como realmente eu não consegui. Eu sentei e, de repente, ele chamou outra pessoa, outro o jovem, e esse jovem começou a falar sobre a família, sobre a escola, sobre a própria igreja que ele frequentava, e eu passei a fazer uma avaliação mais profunda. Afinal, o que é isto? Não o que estava acontecendo, sim o que eu tinha vivido. Eu sou um dos muitos que vive a autorrejeição e vive nessa euforia, correndo de um lado para o outro, para justificar uma atividade, para justificar que tem o controle da situação. Bem, gente, eu continuei todo sábado, por algum tempo, fazendo parte desse grupo. E até um dia eu consegui levantar a convite, levantei e consegui expressar, muito mal, mas consegui expressar o que eu sentia. Eu era do tipo que, quando eu levantava, eu tinha, na época, cabelos compridos, que era típico dos anos 70, onde a juventude gostava daquelas danças, da discoteca, daquelas dances, e era algo fantástico, maravilhoso. E eu tinha o cabelo comprido, mas eu não me olhava no espelho. Eu tinha uma aversão a qualquer coisa que refletisse, podia ser o fundo de uma panela, porque às vezes eu tinha que lavar umas louças e as panelas estavam no meio. E quando eu olhava o meu reflexo, eu virava logo. Então eu comecei a entender que, na verdade, eu era um forte candidato a desenvolver a autorrejeição. Na verdade, na época eu nem entendia, nem sabia o que era realmente a autorrejeição. A partir daí, eu comecei a me observar e observar muitos outros jovens que faziam parte do meu grupo e que era um grupo grande, saudável. E eu lembro que, de todos, o mais eufórico, o mais necessitado de chamar atenção era eu. Quando alguém dizia: olha, nós podemos, sim, vamos,
eu não deixava a pessoa nem ao menos concluir. Eu mesmo me prontificava e nem sabia se eu seria ou não convidado, um dos elegíveis. Entretanto, foi assim por muito tempo. Até que eu comecei a entender que a autorrejeição, ela vai contaminando, ela vai ganhando forma, ela vai se moldando e também moldando a personalidade do indivíduo de uma maneira tão suave que nós não percebemos. Quando nos damos conta, a nossa capacidade de decidir, de andar sozinho, de tomar decisões, de poder simplesmente dizer, eu hoje quero ficar o dia inteiro sozinho. E realmente ficar sozinho sem sentir que aquele momento de solidão voluntária incomoda. Porque a pior coisa que tem é a solidão de incomodando. Você não conseguindo controlar os seus momentos. Você sempre tem que estar acompanhado. E o pior, quando você está dentro dessa forma, sendo formado, moldado, vamos dizer assim, pela autorrejeição induzida, que era o que estava acontecendo comigo, o que acontecia? Eu acreditava que estava tudo normal. Porque quando meu pai ou minha mãe apelavam para ameaças, quando meu pai ou minha mãe simplesmente diziam que o que eu tinha era graças a eles, e que se não fosse eles eu não seria nada, absolutamente ninguém, eu acreditava aquilo ser verdade, que aquilo era algo normal, mas eu não percebia o estrago que aquilo estava fazendo no meu fator psicológico, do quanto estava me fragilizando, do quanto eu estava me destituindo da capacidade de enfrentar no futuro aquilo que eu provavelmente viesse ter condições de definir como objetivo. Uma profissão, alguém ou muitas outras pessoas que pudessem me acompanhar na minha trajetória, meus grupos. Então eu passei a entender que na minha fase da infância, tudo era errado, tudo era pecado, tudo eu era o culpado. Bem, eu não sou filho único. Eu tinha mais irmãos. Entretanto, os irmãos, todos eles sempre estavam certos, por mais errado que tivessem. Aí é que está, né? Até certo, até errado está certo. Até certo está errado. Sei lá como é. Mas nessa embolação de embolamento, como meu próprio pai dizia, homem nasceu para trabalhar e cuidar da família. Eu estou falando disso há 60 e alguns pontinhos atrás. Apesar que hoje não é muito diferente. O mecanismo utilizado que mudou, ou seja, a metodologia, mas o meio, ou seja, o estrago, ele continua sendo, infelizmente, poderoso. E se não tomarmos cuidado, se não tivermos cautela, pode ter certeza que vamos ser, sim, seres humanos incapacitados, porque não vamos gostar de nós mesmos. Vamos ter dificuldade de acreditar quando alguém diz, olha, você é fantástico, você tem uma capacidade maravilhosa, você é um profissional, você é um amigo, você é um pai, você é um irmão maravilhoso, você fica, ei, o que aqui vem por trás? Eu não sou nada disso. Porque nós perdemos a capacidade de nos autorreconhecer devido a esse bullying incessante que muitos pais despreparados
utilizam como meio de controlar os filhos que eles não têm capacidade de controlar. Não sabem conversar, não sabem se expressar. E quando se expressam, bem, é no grito, é na porrada, é na privação. E era o que acontecia na minha época, como com certeza aconteceu na época e acontecia na época de muitas pessoas que provavelmente estejam assistindo esta live ou venham assistir esta live. Mas a questão não ficava somente nesse âmbito familiar. Ela se estendia. Ela se estendia para um outro setor de uma importância tão intensa, tão grande, que realmente termina de construir ou desmantelar totalmente a personalidade, a identidade de qualquer indivíduo, que é a escola. Eu lembro que na escola que eu frequentava, ela tinha um hábito, ou seja, tinha um hábito, não, ela era conhecida como a escola dos ricos. E eu, não sei por que milagre, eu fui parar nessa escola, sendo que tinham muitas outras escolas na periferia, porque eu era da periferia. E não vou dizer que não gostava de viver na periferia. Eu me sentia bem, para mim ali estava tudo maravilhoso, eu estava me desenvolvendo como criança. Mas eu fui estudar nessa escola. E eu lembro que quando eu cheguei a primeira vez nessa escola, que eu já tinha passado por uma outra, e nessa outra eu estava muito bem ambientado, tinha minhas rixas, meus afetos, meus desafetos, mas era coisa, como dizem, coisas de criança. Nenhum professor ou professora, na época eram mais professoras que eu tinha, interferiam ou se valiam de menosprezo, daquele desprezo visível na fisionomia, aquela antipatia moldada, engessada, que estava ali visível. Então, eu acreditava que na próxima, na sequência dessa escola, tudo seria da mesma maneira da anterior. Entretanto, eu nunca esqueço. Esquecer, a gente não tem que esquecer o que passou de mal, a gente só não pode viver isso eternamente, mas tem que saber que isso precisa ser utilizado como referência, para que não venhamos a deixar que isso volte a se repetir e que venhamos ser vítimas, muitas vezes, de pessoas sem escrúpulos e que muitas vezes se valem de uma autoridade ou de uma pseudo-autoridade para enxovalhar, humilhar, fazer com que você, sem perceber, comece essa construção ou continue essa construção dessa situação, desse processo chamado autorrejeição. Então, voltando ao tema, eu lembro que uma professora me chamou separado dos outros alunos e disse: você está aqui por um favor. Eu não sei qual é o motivo, não quero nem saber, só lhe peço uma coisa, você senta na última cadeira, na última mesa e de preferência não se envolva com ninguém da sala de aula. Gente, eu levei um choque, porque eu não esperava de uma pessoa que eu acreditava como acredito e defendo os professores, de que um professor, uma professora, e que todo mundo dizia que era maravilhosa, uma pessoa acolhedora, gentil, fizesse aquilo. Eu, na época, tinha o quê? 8 anos. Então, eu levei esse choque, mas, como dizem, não perdi a pose.
Fui procurar a minha cadeira, a minha última mesa, sentei lá, me encostei num canto e deixei que a coisa rolasse. E como na época era uma única professora o mês inteiro, o ano inteiro, só se passasse de ano que mudava de professor, e nem sempre acontecia, porque às vezes a professora do segundo era do terceiro também, então era aquela confusão. Então eu lembro que, por muito tempo, essa professora, ela se encarregou de que eu não conseguisse construir nenhuma amizade na sala de aula. Perfeito. Aquilo começou a me deixar cada vez mais fechado, cada vez mais enraivecido. Eu não conseguia ver nenhum prazer em ir para a escola. Eu não conseguia sentir prazer em ouvir aquela senhora ou estar atrás de todos aqueles alunos. Na época, eu creio que eram uns 28 a 30 alunos contando comigo. E assim foi. Porém, chegou no fim do ano, passei de ano, fui para o quarto ano, se não me engano, e nessa época, quando passei, eram 2 períodos, uma professora e um professor. Mas não foi a mesma do ano anterior. Então, quando eu fui diretamente para o fundo, essa outra professora olhou para mim e perguntou: qual é seu nome? E eu, muito tímido, vermelho, parecia que o corpo estava pegando fogo, respondi: Jorge. E ela: filho, fale mais alto. Não estou lhe ouvindo. Jorge. Fale mais alto, Jorge. Ela, sim, é assim que tem que falar, tem que se expressar, tem que botar para fora. Eu disse: então, afinal, uma diz que eu tenho que reprimir e a outra diz que eu tenho que me expressar. Que choque é esse? Então, eu fui um dos candidatos que na época tinha o SOI, que era Serviço de Orientação ao Estudante, porque eu tinha uma grande dificuldade de pegar um papel, ou seja, um livro, quando tinha que fazer as leituras na aula de português, e começar, olha, como muitos se apresentavam, já saíam brincando da mesa ali, da carteira, chegavam lá na frente fazendo palhaçada e falavam, brincavam e faziam tudo correto e ganhavam notas boas. Eu tinha uma dificuldade terrível. Eu tinha uma dificuldade que quando alguém me chamava para me apresentar, eu começava a tremer. Até parecia que eu estava passando pela abstinência alcoólica, ou sei lá o que era, mas eu tremia. E essa senhora, essa professora percebeu. Então ela me chamou e perguntou: afinal, o que acontece com você? Você tem algum problema em casa? Seu pai lhe agride, sua mãe lhe agride? Desculpe, só um instantinho. Dr. Jorge, quais práticas diárias podem ajudar a construir uma autoimagem mais positiva? Pode ter certeza, meu querido amigo Antônio Vise. Para construir uma autoimagem positiva, sem dúvidas, é você ter confiança e saber que a sua estima, a sua segurança, a sua capacidade está acima de qualquer crítica. Querendo ou não, você sempre vai ser criticado. Se você faz bem o que você determinou que quer fazer, vai ter o crítico. Vamos dizer que é aquele invejoso de plantão que não chega de maneira alguma 1/10 do seu potencial, do seu conhecimento, mas ele tem que criticar, porque ele vai tentar lhe destruir. E tem aquele que, por natureza, ele é um predador. Você fazendo bem ou fazendo mal, ele vai tentar sempre destruir a sua imagem, porque ele se sente incomodado por você estar bem. Bem, na verdade, esse incômodo, eu posso dizer que
faz parte da natureza humana, porque tem aquele ser humano que fica feliz quando vê outro se realizando. E tem aquele ser humano que, infelizmente, só em você expressar que tem um desejo, seja lá qual for esse desejo, ele já se sente profundamente incomodado. Então, para você construir a sua autoimagem, ignore. Ignore por completo as críticas, porque elas sempre virão, principalmente daqueles que nunca vão conseguir fazer, como disse, 1/10 do que você está fazendo. Bem, voltando à questão da professora que me chamou. Perguntou se eu tinha algum problema em casa, e eu fui falando, comentando sobre pai, mãe, comentei sobre o ano passado, ou seja, no ano anterior, na escola, e ela ficou em choque. Bem, gente, eu posso dizer que esta senhora, ela fez parte da minha vida por muitos anos. E eu posso também dizer que ela me ensinou que, infelizmente, a autorrejeição, ela é construída por pessoas que acreditamos que muitas vezes estão ali conosco para nos auxiliar, para nos ensinar a nos projetar na vida, para ensinar a ter controle sobre as diversas situações que se apresentam no nosso dia a dia. Então, hoje, estamos justamente abordando este tema porque são milhões de pessoas que vivem situações semelhantes e passam por essas fases sem perceber as causas. Como eu já encontrei muita gente que simplesmente diz: eu não gosto de mim. Eu não consigo ficar bem com roupa nenhuma. Por mais que eu saiba, a impressão que dá é que eu não sei nada. Gente, muitas vezes a autorrejeição, ela funciona como uma estufa. Vamos dizer que ela nos aquece, ela nos mantém aparentemente protegidos, mas na verdade não. Ela é destrutiva. E a dependência emocional agrava ainda mais a situação, porque passamos muitas vezes a viver momentos de grande euforia para chamar atenção e não percebemos muitas vezes que estamos sendo criticados, ridículos, tendo atitudes inconvenientes, apresentando alterações no nosso comportamento, no nosso dia a dia. E se não tem alguém que nos oriente, que nos mostre a realidade do que estamos construindo, pode ter certeza que vamos ser dependentes emocionais dos predadores. Porque sempre vamos estar, de alguma forma, precisando ser validados. Se vamos desenvolver um trabalho, um projeto, independente de qual seja esse projeto, vamos ter que pedir aprovação. E, geralmente, vamos pedir aprovação de indivíduos que não estão nem aí para o nosso projeto, que não estão nem aí se vamos nos dar bem, se vamos nos dar mal. E, afinal, qual é a necessidade dessa dependência emocional? Se somos capazes de superar, de ultrapassar situações que são normais na nossa vida. Se procuramos, sim, desenvolver um trabalho que possa nos projetar
a nível nacional ou internacional, nós podemos. Tudo depende de como vamos desenvolver esse projeto. Mas tenho certeza de uma coisa. Se vamos ficar pedindo aprovação, ou como muitos fazem, o que você acha disto? O projeto ele vai perder a característica. Você vai perder a característica, porque cada pessoa que você pedir a opinião vai dar a opinião pessoal e começar a eliminar a sua iniciativa. Então, vai ser um projeto dos outros, que você vai juntar um monte de sugestões, de opiniões, mas seu mesmo nada. Então, se você quer fazer realmente algo seu e fazer com que isso cresça, se desenvolva, e você sinta prazer, satisfação, pode ter certeza, a última opinião, a última palavra sempre tem que ser a sua. Correto? Bem, eu tenho aqui muitas perguntas e só nessa entrada já fui longe demais e nem me apresentei, né? Bem, gente, eu sou Jorge Guedes, psicanalista, neuropsicólogo, pós-graduado em neuropsicologia, doutor honoris causa em neuropsicologia, psicólogo forense e homeopata naturalista. Então, também dentro de mais uns dias, mas alguns dias não, porque o livro já está, graças a Deus, preparado, que é a regeneração das células tronco. Inclusive, até quero aproveitar para esclarecer algumas situações. Sabemos muito bem que existe o implante e o transplante de células tronco. O livro que Jorge Guedes escreveu não trata nem de implante nem transplante. Ele trata de regeneração das células tronco. Todos nós somos compostos por células tronco. Muitas e muitas e muitas células troncos. No cérebro, na íris, no epitélio da pele, no pâncreas. Bem, somos células tronco. E essas células tronco, ela tem uma capacidade de se regenerarem. Mas, muitas vezes, dependendo de determinadas situações biológicas que vivemos, ou até mesmo psicológicas, essas células, elas perdem um pouco a capacidade da multiplicação. Então, o que acontece? É necessário que exista uma terapia integrativa para promover um estímulo nessas células tronco que estão com baixíssima frequência e que, por consequência, pode trazer distúrbios nos nossos sistemas, como, por exemplo, o imunológico, o linfático, o circulatório, o muscular, o ósseo, inclusive no motor. E também no endócrino, são muitos os sistemas, correto? Então, o nosso sistema neural é o responsável e é através dele que é possível, sim, desenvolvermos essa regeneração das células tronco. E com isso, lógico, que vamos eliminar muitos sintomas que muitas vezes nos dão nitidamente que estamos doentes, quando na verdade não estamos doentes, apenas estamos passando por uma fase de grande fragilidade neural, onde os neurônios, as unidades neurais, não estão conseguindo fazer a transmissão, ou seja, a sinapse. E com essa sinapse enviar, vamos dizer, encaminhar pulsos para todas as unidades do corpo, órgãos, membros, as fibras, né, os ossos, então os tendões,
Então, nós precisamos que essas células-tronco estejam sempre muito bem alinhadas e em constante produção, porque elas são as responsáveis pela nossa manutenção, ou seja, elas são o nosso suporte de vida, certo? Então, dentro de mais algumas semanas, estarei, e todos estão convidados, apresentando o volume 1 do livro Regeneração das Células-Tronco, reativação neuromuscular, reativação neuroesquelética e reativação neuromotora. Então, esse é o primeiro volume. Já fiz meu comercial. Tinha um programa que falava isso, né? Eu não lembro, mas eu lembro que tinha um programa. E eu até que gostava. Licença. Só um minuto. Perfeito. É a mais pura verdade. Meu querido amigo Antônio Vise, eu lhe digo, a você, meu amigo Vise, Antônio Vise, e a todos vocês, que infelizmente tem muitos provérbios, ditados, né, que dizem: se você quer progredir, cale a boca. Se você quer ter sucesso, a boca fechada é o começo. Ou então tem aquela outra, sabe por que jacaré não vai na festa do céu? Não, porque tem boca grande. Então, um dos elementos fundamentais para o nosso sucesso é justamente falar somente o indispensável sobre os nossos projetos. Seja ele pessoal, profissional, não importa. Faça com que os outros, sabemos perfeitamente bem que no meio de uma multidão tem aqueles seres humanos que nos amam, que vibram por nossas vitórias. Porém, tem outros que vibram pela nossa derrota. Então, pode ter certeza, a sua estima equilibrada, as suas emoções controladas, as suas expectativas controladas e não gerando aquela ansiedade desmedida, porque a ansiedade, infelizmente, é um dos veículos que podem nos levar, e com muita facilidade, para o fracasso. Porque ficamos tão ansiosos que tudo aconteça de repente, como se fosse um passe de mágica, que acabamos perdendo o controle. E uma coisa podem ter certeza, gente. Perder o controle em alguns ou por alguns segundos até podemos, somos seres humanos. Não vamos esperar que todos os dias vamos estar mega motivados, super criativos, vamos estar sempre prontos para o que der e vier. Não. Tem momentos que estamos muito bem e tem momentos que, infelizmente, estamos menos bem. E outro detalhe, ser positivo. Pessoas negativas, observem que, infelizmente, elas não progridem. Além de não progredirem, elas também puxam para o fundo do poço qualquer um que venha com boas intenções, com boa fé, para tentá-los, puxá-los para o alto. Fazer com que entendam que eles têm que olharem para frente e não para o passado. Então, pessoas negativas que vivem se lamentando, que vivem simplesmente acusando, se fazendo de vítima, porque a vítima, ela tem uma característica, ela sempre acusa, ela nunca faz nada que possa estar se auto-sabotando. São os outros que sabotam, porém, ela é que provoca todas as possibilidades para que os outros, muitas vezes,
entrem ali e a destroçem. Então, não usem, sejam sensatos, não usem a negatividade, muito menos esse discurso chato de vítima. Ah, porque eu não consigo, porque eu não sei. Não saber não é desculpa. Já começa por aí. Hoje, nós somos privilegiados. Nós temos uma gama de condições, de mecanismos que nos trazem informações onde estivermos. Imagine há 40 anos atrás, 50 anos atrás, quando ninguém tinha notícia rápida de nada, quando sabiam já tinha acontecido há 300 anos atrás. Hoje não. Hoje até mesmo antes de acontecer já estamos sabendo. E isso não precisa ser evidente, porque realmente nós estamos vivendo uma era tecnológica que nos favorece. O problema é que a tecnologia avança, mas a nossa personalidade, as nossas características, os nossos desejos, as nossas necessidades como seres humanos está um pouco estagnada. Então observem que tudo anda, mas nós estamos sempre procurando justificar. Porque não deu certo, porque não vai dar certo. Gente, acabem com isso. E comecem a pensar que vocês nasceram com uma finalidade, com um dos muitos propósitos, que é ser vitoriosos. Vocês só não vão ser vitoriosos se vocês não desejarem. Porque vocês já vieram com esse propósito. Podem não lembrar. Inclusive, este aqui é um tema para a próxima live. Eu estou fechando agora na semana que vem, já este mês de julho, que são 5 lives, e no mês de agosto já vamos entrar num outro ritmo, inclusive onde vamos abordar este tema, de muita gente acreditar que é vítima dos outros. Nós não somos vítimas dos outros. Nós somos vítimas da nossa incapacidade de nos autoajudar, de nos autoamar, de nos autoproclamar soberanos da nossa própria vida. Porque é isso que nós somos, soberanos. Só que somos soberanos destituídos por nós mesmos. E aí? Vai dizer que não? Se quer dizer, pode dizer. Mas eu tenho convicção de que estou certo. Márcio Rego, muito obrigado, bem-vindo e um forte abraço. Bem-vindo, meus amigos. Para mim é uma honra tê-los na minha companhia. E, como falei, tenho aqui muitos livros eu tenho e também quero, sim, muitos livros. Eu amo livros, eu gosto de aprender, eu gosto de entender. Principalmente entender. Eu tenho uma amiga que ela sempre diz para mim, eu não me importo do quão ruim seja uma notícia. Não me importo do que essa notícia vai fazer comigo, mas eu quero entender. Se eu entender, a casa pode cair, porque eu vou saber como me defender, me cuidar, me tratar, mas se eu não souber, eu estou às cegas, e ela tem razão. E é o que acontece com muita gente, né, gente? Não gosta de ouvir a verdade, não aceita a verdade, não entende a finalidade da verdade, acredita que tudo tem que ser como eles querem, onde entra essa dependência emocional. Se eu digo que alguém está errado, esse alguém pode até se sentir humilhado, ofendido, e se eu não tomar cuidado, posso ser até agredido. Então, eu entendo perfeitamente bem que falar a verdade requer uma certa diplomacia. Não é simplesmente falar o que
pensa, acreditando com o que está falando, o que pensa que está falando a verdade. Não, parem. Existem pessoas que estão preparadas, outros menos preparados, então precisamos avaliar o mecanismo que vamos utilizar para expor essa verdade, para não provocar um choque, e sim trazer à luz o bom senso, a compreensão. Então, muita gente acredita que falar a verdade é simplesmente chegar e soltar de qualquer jeito. Para aí, isso aí não é falar a verdade. Isso aí é dar uma porrada no infeliz e deixar ele caído e dar as costas. Não, vamos ser sensatos, vamos conversar, explicar e ver a capacidade intelectual, cognitiva do indivíduo, emocional, dependendo da notícia, do que vai ser tratado, para que o sofrimento seja minimizado e ele entenda que, infelizmente, nós vivemos num meio onde toda verdade fere. Sabe por que fere? Porque, no fundo, a verdade não deveria ferir. Mas a verdade fere porque nós somos, infelizmente, preparados apenas para viver na mentira, na ilusão, nas crenças que nos colocam como verdade, e essas crenças passam a ser geracionais. Então vão sendo passadas de uma geração a outra, e quando alguém discorda, bem, lá vem o mundo abaixo. Concordam? Bem, gente, como falei, eu tenho aqui várias perguntas, mas eu me empolguei, peço desculpas, mas eu tenho um tempo, me é programado esse tempo aqui no Instagram. Então, na próxima quarta-feira, estarei novamente aqui no Instagram, abordando um outro tema, que inclusive amanhã já estará sim na minha página, lá dizendo que será quarta-feira às 20 horas, e conto com a presença de todos vocês. Essa companhia que eu sinto, esse calor humano. E outro detalhe, vocês podem questionar, vocês podem perguntar, porque aqui eu tenho como acompanhá-los. Então eu posso dar a resposta na hora. Aqui são perguntas que enviam através do Messenger, pelo próprio WhatsApp, que tem muita gente que me segue, também pelo Facebook, TikTok, mas esta live amanhã também já estará no TikTok e no Facebook. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas do mundo inteiro, sinto-me honrado com a presença de todos. Um beijo no coração e um abraço e uma noite muito, muito serena, e descansem para a batalha de amanhã. A todos, uma boa noite.